Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com você neste momento e vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo da palavra do Senhor. Então, estamos estudando aqui sobre a matéria de soteriologia, que nós estamos vendo a doutrina da salvação. Então, já temos aí várias lives, vídeos, gravados, você pode acompanhar, caso tenha perdido algum. E no momento nós estamos dando um olhar na filosofia calvinista. Como que o calvinismo interpreta eleição, predestinação, fé, a questão da salvação, como que ele vai interpretar a questão da salvação na Bíblia. Então, já vimos aí nas lives passadas os 5 pontos do calvinismo. Então, você pode acompanhar como que o calvinismo está esboçado, onde ele está embasado, e nós vimos ali a tulipa, os 5 pontos do calvinismo, e também vimos dentro desses vídeos como a Bíblia reprova os 5 pontos do calvinismo, como a maneira que eles apresentam, como a Bíblia ela não dá apoio, não concorda. E hoje, continuando nesse assunto ainda sobre calvinismo, gostaria de trazer esse tema específico para os irmãos. Deus, ele decretou o pecado? Será que Deus pré-ordenou o pecado? Nós veremos que muitos calvinistas vão dizer que sim, que Deus ele predestinou todas as ações pecaminosas do homem, porque Deus, como ele é soberano, e o calvinismo ele vai tentar enfatizar a soberania de Deus, só que ele vai enfatizar de uma maneira também que vai colocar que Deus, ele sendo o escritor de toda a história, ele também teve que escrever as ações pecaminosas do homem, predeterminar as ações pecaminosas do homem, decretar todas as ações pecaminosas do homem. Por exemplo, olha só o que o calvinismo ele diz. R.C. Sproul, bastante conhecido no meio reformado, no seu livro Eleitos de Deus, ele diz a seguinte frase: portanto, devemos concluir que Deus pré-ordenou o pecado. Então, os reformados, R.C. Sproul, ele diz isso, que Deus, essa é a conclusão normal, essa é a conclusão que a gente tem que chegar quando ele abraça o calvinismo, que Deus pré-ordenou o pecado, já estava no plano de Deus e Deus colocou o pecado no mundo e o pecado nas pessoas e as ações pecaminosas foi Deus quem predestinou. Então, quando você ouve aí notícias ruins na TV, como estupros acontecendo, assassinatos de criança, alguém entrando numa escola e fazendo ali calamidades ali dentro da escola, matando crianças, então, dentro dessa visão calvinista, foi Deus quem predestinou todas essas coisas e essas pessoas estão fazendo apenas aquilo que Deus pré-ordenou. Olha só também outra frase aqui, e aqui nós temos agora Calvino, João Calvino, dizendo na sua Instituta, e ele diz assim: o primeiro homem caiu porque o Senhor considerou adequado que ele caísse. Olha só, Calvino diz isso nas suas Institutas. O Senhor considerou adequado que Adão caísse. Foi por isso que Adão caiu, foi por isso que Adão pecou, porque Deus quis que ele pecasse, Deus quis que ele caísse. É dessa maneira que o calvinismo ele acaba colocando o pecado nessa relação do decreto de Deus. Uma outra frase também de João Calvino, nas suas Institutas, olha só o que ele disse isso na sua Instituta no volume 3. Ele fala assim: eu novamente pergunto, como é que a queda de Adão envolve tantas nações com seus infantes, com as crianças, os bebês, na morte eterna, sem remédio, a não que isso seja para satisfazer a Deus? Certamente, confesso ser este um decreto espantoso. Olha só, Calvino aqui ele está revelando no seu calvinismo, que Deus ali, a queda, tudo aconteceu, a morte dos infantes, a queda de muitas nações, o pecado entrando no mundo, foi para satisfazer a Deus. Foi da vontade de Deus que o pecado entrasse no mundo e as ações pecaminosas que acontecem é uma expressão da vontade de Deus. É dessa maneira, então, que esses calvinistas eles colocam assim o decreto de Deus sobre o pecado.
Outra frase ainda, olha só o que diz Palmer, defensor calvinista, no seu livro 5 Pontos do Calvinismo. Ele diz assim: para enfatizar a soberania de Deus, é necessário salientar que tudo é pré-ordenado por Deus. É bíblico até mesmo dizer que Deus pré-ordenou o pecado. Se o pecado estava fora dos planos de Deus, então nenhum assunto importante na vida seria governado por Deus, pois qual ato do homem é perfeitamente bom? Então, Palmer, pelo seu calvinismo, ele acaba chegando nessa conclusão. E ele diz isso, que é bíblico dizer que Deus pré-ordenou o pecado. As ações pecaminosas, o pecado que entrou em Lúcifer, em Adão, a queda do homem, foi da vontade de Deus, segundo o calvinismo, segundo os calvinistas. Olha só outra frase também, do mesmo autor Palmer, no seu livro 5 Pontos do Calvinismo, ele diz assim: ele pré-ordenou tudo conforme o conselho da sua vontade. O mover de um dedo, a batida de um coração, o riso de uma garota, o erro de um datilógrafo, até mesmo o pecado. Então, Palmer e o calvinismo vai dizer que tudo já foi escrito por Deus, todas as coisas, nada que você faça, então está fora dos decretos do Senhor. Se eu levantei agora a minha mão aqui, foi porque Deus, na eternidade passada, já tinha decretado que eu levantasse agora a minha mão. Se eu estou gravando, a gente está tendo esse vídeo aqui, fazendo essa live, foi porque na eternidade passada, Deus já tinha me predeterminado que eu fizesse essa live, que eu fizesse este vídeo, gravasse esse vídeo. E Deus também, na eternidade passada, já predeterminou que você, neste momento, estaria assistindo esse vídeo, essa live. Então, Palmer vai colocar isso. Então, o erro de um datilógrafo foi decretado por Deus. O sorriso de uma garota foi decretado por Deus. A queda de um menino que está andando de bicicleta foi decretado por Deus. E ele vai colocar, até mesmo o pecado foi decretado por Deus. Deus já escreveu tudo e nada acontece fora daquilo que Deus tenha escrito. Então, eles vão colocar dessa maneira, que o homem, na verdade, ele não tem o livre-arbítrio, mas tudo que ele faz foi o que Deus escreveu para que ele fizesse. Até mesmo o pecado, como Palmer ele coloca aqui. Outra frase ainda de calvinistas, olha só Calvino, João Calvino, nas suas Institutas. Ele diz assim no volume 3 também: que designou de uma vez para sempre em seu eterno e imutável desígnio aqueles que ele quer que se salvem e também aqueles que quer que se percam. Então aqui Calvino ele está falando abertamente que Deus já decretou quem ele quer que seja salvo e já decretou também quem ele quer que se perca. Então ninguém que ele elegeu não vai ser salvo. Então todos que ele elegeu serão salvos. Aqueles que ele elegeu para condenação, não tem escapatória, não tem salvação para essas pessoas. Então aqui o decreto de Deus sobre tudo, né? E também incluindo o pecado. Olha só ainda a outra frase de João Calvino nas suas Institutas, volume 3, ele diz assim: contendam e alterquem com seu Criador, porque antes mesmo de serem gerados, foram predestinados à perpétua miséria por sua eterna providência. E aqui ele está falando sobre os réprobos, aqueles a quem Deus não elegeu para a salvação, mas Deus elegeu pela sua eterna providência para eles a condenação. Então eles podem falar contra Deus, eles podem reclamar à vontade, mas eles foram predestinados para o lago de fogo e não tem salvação para eles, não tem a graça de Deus sobre a vida deles, não tem a misericórdia de Deus sobre a vida deles, não tem o sacrifício de Cristo sobre a vida deles, já que uma vez o calvinismo prega que a expiação é limitada, não foi para todas as pessoas. Então Calvino expressando abertamente aqui a questão do decreto de Deus. Olha só outra frase ainda de João Calvino, nas suas Institutas, volume 3, ele diz assim: sem dúvida, confesso que foi pela vontade de Deus que todos os filhos de Adão, nessa miserável condição em que se ora acham enredilhados. Então aqui nós vemos Calvino falando que foi da vontade de Deus. Essa situação calamitosa que o pecado trouxe para a humanidade foi da vontade do Senhor.
E ele fala, eu confesso isso sem dúvida, que foi da vontade de Deus que todos os filhos de Adão se achem nessa condição calamitosa, envolvidos no pecado, na queda, separação de Deus, destinados para o lago de fogo, destinados para o inferno, foi da vontade do Senhor e isso é decreto de Deus. Então é dessa maneira que o calvinismo ele coloca, né, a questão de Deus decretando todas as ações, decretando toda a história, decretando e pré-ordenando tudo o que acontece no mundo, inclusive o pecado que não foge da soberania de Deus. Olha só, meus irmãos, aqui eu gostaria de explicar as duas vertentes do calvinismo, né? Porque existe o supralapsariano, o calvinista, que ele é supralapsariano. O supralapsariano, quando você estudar sobre calvinismo, você vai encontrar essas duas vertentes, né? E esses nomes que talvez você nunca tenha ouvido, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre isso, supralapsariano. O supralapsariano é o calvinista que é coerente com o seu calvinismo. E ele não tem problema nenhum em dizer que Deus criou o pecado. E ele vai dizer abertamente, porque ele defende a linha calvinista que é supralapsariano. Então ele fala abertamente, Deus criou o pecado, porque nada foge da soberania de Deus, isso inclui também o pecado, as ações pecaminosas do homem, a queda de Adão, a queda de Lúcifer, a queda dos anjos. Então Deus ele criou o pecado. E eles vão dizer também que Deus predestina até as ações pecaminosas do homem. Nada foge da soberania de Deus. Deus escreveu toda a história e isso inclui também o pecado. Quando você peca, então, foi escrito por Deus para que tal dia, tal hora você cometesse tal tipo de pecado. E isso foi tudo da vontade de Deus, né? Pelo seu eterno conselho, a sua grande sabedoria, que a gente não consegue entender, mas Deus escreveu todas as coisas e esses pecados que a gente comete, e um dia vão refletir para a sua glória. Então é dessa maneira que o supralapsariano, o calvinismo, ele acaba colocando essa questão do decreto de Deus sobre o pecado. Mas existe uma segunda vertente dentro do calvinismo. A primeira é o supralapsariano e a segunda é o infralapsariano. E normalmente quando você conversar com calvinistas, é esse tipo de calvinista que você vai estar conversando, com infralapsariano. Dificilmente você vai encontrar talvez ali um calvinista, talvez hoje em dia, né, no seu dia a dia, que fala que Deus ele criou o pecado e Deus predestinou o pecado. Talvez eles vão ficar ali no meio do jogo. Eles vão querer abraçar a Bíblia de um lado, mas vão querer abraçar o seu calvinista do outro lado. Então esses aí são infralapsarianos. Eles falam que Deus não criou o pecado. Então eles são abertos, eles vão defender a Bíblia e dizer, não, Deus é santo, Deus não criou o pecado não veio de Deus, Deus não é a fonte do pecado. Só que eles, querendo abraçar a Bíblia e querendo abraçar o seu calvinismo, eles vão também dizer o seguinte, mas nada foge da soberania de Deus, nem mesmo o pecado. Então você pode ver vídeos de calvinistas infralapsarianos dizendo isso. Olha, Deus não criou o pecado, mas nada foge da soberania de Deus, nem mesmo o pecado, nem mesmo as ações pecaminosas. Daí qual é a conclusão então que ele vai chegar? Porque de um lado ele quer defender a Bíblia, de outro lado ele quer defender o seu calvinismo. A conclusão que ele vai chegar é essa. Então, não sei resolver isso. Eu não tenho resposta para isso. Então, perceba que o infralapsariano, ele mesmo, o seu calvinismo mesmo, cria este paradigma. Ele mesmo cria este buraco. Porque eles vão dizer e sempre explicar como se fosse aquela linha do trem, né? A linha do trem de um lado, a linha do trem do outro lado, só que lá no fundo parece que as duas linhas elas se encontram. E eles vão dizer, olha, eu sei que Deus não criou o pecado, mas de outro lado tem a soberania de Deus sobre todas as ações do homem, né? Então parece que essas duas coisas estão separadas, mas lá na eternidade a gente vai entender essa questão. Hoje eu não consigo resolver e eles vão jogar ali em Romanos capítulo 11, onde diz sobre a sabedoria de Deus, que está acima de todas as coisas, que nós como homens nós não conseguimos entender a responsabilidade do homem sobre as ações pecaminosas e a soberania de Deus sobre o decreto de todas as coisas, incluindo o pecado. Então o supralapsariano, ele não tem problema de falar, Deus predeterminou o pecado e Deus predeterminou todas as ações pecaminosas. O infralapsariano vai dizer, Deus não criou o pecado,
Só que, por outro lado, nada foge da soberania de Deus, isso também inclui o pecado, então é algo que eu não consigo resolver. Então, eu deixo essa bola para lá. Então, note que ele mesmo, com seu calvinismo, tentando defender a Bíblia e tentando defender o seu calvinismo, ele chega neste buraco, um buraco criado por ele mesmo, criado pelo próprio calvinismo. Então, existe essas duas vertentes no calvinismo, o supralapsariano e o infralapsariano, defendendo essas duas coisas aí. Vamos explicar alguns textos difíceis que muitos calvinistas usam para defender a ideia de que Deus ele pré-ordenou, predestinou o pecado e as ações pecaminosas. Um texto normalmente que eles usam é Isaías capítulo 45, versículo 7. E olha só o que diz Isaías 45, versículo 7, que quando você lê de primeira, e talvez sem meditar no texto, você acaba concordando com o calvinista. É verdade, o calvinismo realmente está certo, Deus ali predestinou, criou o pecado, veio dele, e a gente tem que aceitar essa soberania de Deus. E olha só o que diz o Isaías 45, 7, fala assim, Deus falando: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Daí o calvinista vai dizer para você, tá vendo? É Deus que está falando, eu formo a luz e faço as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu faço todas essas coisas. Está vendo? Aqui está dizendo que Deus cria o mal. Deus criou o pecado. E você, procurando vídeos na internet, você vai ver calvinistas dizendo isso, usando esse versículo e dando apoio que Deus ele criou o mal. Alguns calvinistas não, eles vão dizer, não, nós não podemos defender a ideia e arranhar a santidade de Deus, Deus não criou o mal. Mas muitos vão dizer que sim, que nada foge da soberania de Deus, incluindo o mal. Então, Deus, ele criou o mal. Só que será que é realmente isso que o versículo está falando, que Deus criou o pecado, que Deus criou o mal moral? É isso que o versículo está querendo expressar para a gente. Olha só, o antônimo nesse versículo, o antônimo de trevas, ele está apresentando aqui que é luz, porque o versículo diz aqui, eu formo a luz e crio as trevas. Duas coisas opostas. Sinônimos são palavras diferentes com o mesmo significado. Antônimos são duas palavras que têm ali os significados opostos, significados diferentes, opostos um do outro. Então, nesse versículo aqui, Deus está falando de luz e de trevas, então contrastando essas duas ideias. Então, ele está usando essa palavra. Eu crio a luz e eu crio as trevas. E olha só quando ele vai usar o antônimo da palavra mal. Ele fala assim, faça a paz e crio o mal. A palavra aqui, de antônimo de mal, ele colocou bem ou não? Daí a gente vai perceber que não está aqui escrito, eu formo a luz e crio as trevas, faço o bem e crio o mal. Se a palavrinha aqui fosse bem, eu deveria entender que o mal que ele está falando é o mal moral, o mal como pecado. Mas a palavra aqui não é bem. A palavra que está em contraste com a palavra mal é a palavra paz. Isso muda todo o sentido do texto. E o texto está mostrando que o antônimo de mal aqui é paz. Mal tem um significado de calamidade. Mal tem um significado de guerra. Mal aqui nesse texto não tem um significado de mal moral, não tem um significado de pecado. O versículo não está dizendo que Deus criou o pecado. O versículo não está dizendo que Deus predestinou as ações pecaminosas. O versículo não está dizendo que Deus criou o mal moral. Mas Deus cria a calamidade, Deus cria a guerra como castigo para o pecado. É isso que o versículo está dizendo. O sentido de mal aqui é guerra, é calamidade. Olha só, eu lerei esse mesmo versículo aqui agora numa outra versão. Eu lerei aqui na versão NVT. E talvez vai ficar um pouco mais claro para você entender. Olha só como é colocado aqui na versão NVT, Isaías capítulo 45, versículo 7. Diz assim, formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, Senhor, faço essas coisas.
Meus irmãos, quando nós tiramos um texto fora de contexto, nós já sempre repetimos aqui, a gente acaba criando um pretexto. Quando você lê Isaías capítulo 45, do 1 até o 7, você vai entender o sentido desse versículo. Aqui está dizendo que Deus levantaria um homem chamado Ciro, e por meio de Ciro, Deus traria a paz para a nação de Israel. E por meio de Ciro, Deus traria o mal para as nações desobedientes. E o mal ali é guerra, é calamidade, é castigo de Deus para as nações que desobedeceram a Deus, que não se arrependeram dos seus pecados e não quiseram saber sobre Deus. Quando você lê do versículo 1 até o versículo 7, você vai entender o sentido correto, o sentido literal. Deus usaria Ciro para trazer paz. Eu crio a paz para Israel. E Deus usaria Ciro para trazer o mal, calamidade, guerra contra as nações desobedientes, castigo para essas pessoas. Não está dizendo o mal moral, não está dizendo que Deus, nesse versículo, criou ou é o criador do pecado. Nós não devemos entender desta maneira. Para a gente ilustrar melhor o calvinismo, olha só como o calvinismo ele acaba apresentando a Deus. Daí uma ilustração que eu gosto de usar é a seguinte: teve um homem que ele foi numa floresta e ele ateou fogo nessa floresta. E tinha muitos animais nessa floresta, muitos animais começaram a morrer neste grande fogo que ele acabou colocando na floresta. Só que esse mesmo homem, alguns minutos depois que ele colocou fogo na floresta e os animais começaram a morrer, ele entrou nessa floresta, salvou daquela floresta ali, daquele fogaréu, alguns animais e tirando-os para fora. E no dia seguinte saiu a mensagem no jornal: extra, extra, homem benevolente salva animais da floresta. Só que perceba bem que na história foi este homem que causou o fogo. Foi este homem que causou um incêndio nessa floresta e foi ele que causou incêndio para que muitos animais morressem. Ele só entrou lá e salvou alguns poucos animais, mas ele quem criou ali o incêndio. É dessa maneira que o calvinismo acaba pintando a Deus. Deus que criou o pecado, foi Deus quem colocou na história o pecado. E depois ele vai lá e escolhe alguns eleitos, escolhe ali algumas pessoas a que ele quer salvar e sai como o herói da história. Mas o calvinismo apresenta que foi Deus quem criou o pecado e fez a queda de Adão e fez a queda de Lúcifer, a queda dos anjos e salvou apenas alguns dali. Então é a mesma coisa do homem que entrou na floresta e ateou fogo nesta floresta. É dessa maneira que o calvinismo acaba pintando a Deus. O calvinismo também acaba pintando a Deus, numa outra ilustração, como um policial que foi revistar um homem. E ele revistando um homem, o policial pegou drogas, substâncias ilícitas e colocou no bolso daquele homem no momento daquela revista. E falou para aquele homem: olha só, achei aqui substâncias ilícitas com você, drogas, você precisa ser preso. E aquele homem é levado preso e sai no jornal que o homem ali, o policial, prendeu um traficante, porque foi achado droga com ele. Mas olha só, foi o policial quem colocou a droga, as substâncias ilícitas no bolso daquele homem. É dessa maneira que o calvinismo acaba pintando também a figura, a pessoa de Deus. Deus quem colocou o pecado em Adão, foi Deus quem colocou o pecado em você, e você então vai receber o castigo, mas foi Deus na história que predeterminou que o pecado aparecesse. Infelizmente, é dessa maneira que o calvinismo acaba pintando também, fazendo a figura de Deus. Olha só, meus irmãos, mas nós veremos aqui na Bíblia que Deus não criou o pecado. Deus não predeterminou o pecado, Deus não decretou o pecado. E a Bíblia é rica em versículos para dizer isso, enfatizando a santidade de Deus. A Bíblia fala em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Perceba bem que Deus ele não criou o pecado. Deus não predeterminou as ações pecaminosas. O versículo está dizendo que Deus não consegue nem olhar para o pecado. Imagina então ali colocar o pecado no coração do homem. Outro versículo também, Tiago capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus,
porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Mais um versículo dizendo claramente que Deus não pode ter sido o criador do pecado, né? E Deus não decretou as ações pecaminosas do homem. Vários versículos na Bíblia, né, tanto Isaías, Apocalipse, por exemplo, né, existem anjos na presença de Deus cantando, louvando a Deus, dizendo Santo, 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 enfatizando aqui dessas três maneiras a santidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a santidade do Senhor. Nós não podemos arranhar a santidade de Deus dizendo que Deus predestinou o pecado, que Deus decretou o pecado ou as ações pecaminosas, que Deus criou o mal. Calvino, ele deveria saber disso, mas Calvino, ele fala claramente que foi da vontade de Deus que o homem caísse. Muitos calvinistas falam claramente que foi da vontade de Deus que o pecado viesse ao mundo, né? Então foi criação do Senhor todas essas coisas. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês que nós devemos entender a administração de Deus, mostrando para vocês aqui alguns versículos que o calvinismo vai usar para defender que Deus decretou todas as coisas, né? Judas foi decretado que ele traísse a Jesus Cristo. Então, Sansão, nós vamos ver esses versículos aqui, né, que eles usam para dizer que Deus decretou todas as coisas. Olha só Atos, capítulo 1, versículo 16, é um versículo bastante usado dentro do calvinismo para defender esta ideia. E Atos, capítulo 1, 16, diz assim: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então eles vão usar esses versículos, outros versículos que falam sobre Judas, e vão dizer, tá vendo? Judas caiu, Judas traiu a Jesus Cristo porque Deus predeterminou que ele traísse. Judas não tinha escolha, não tinha opção. A única escolha dele foi trair Jesus Cristo, porque Deus já escreveu isso na história e já predestinou que Judas fosse o filho da perdição e que Judas traísse a Jesus Cristo e não tinha escapatória para ele. Então Deus decretou isso em Judas e Deus decretou que Judas cometesse o pecado de trair a Jesus Cristo. Vamos usar esse versículo para defender essa ideia. Vamos usar também Atos, capítulo 4, versículos 27 e 28, que dizem assim, Atos 4, 27 e 28. Para a gente entender o contexto, eu vou ler a partir aqui do 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceu os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então vamos usar esse versículo aqui também para dizer, olha, tá vendo o pecado que Pilatos cometeu, o pecado que Herodes cometeu, o pecado que os gentios, né, os romanos cometeram, o pecado que Israel cometeu de rejeitar a Jesus Cristo, de bater em Jesus Cristo, de crucificar a Jesus Cristo, este pecado já estava sendo predeterminado por Deus. Então não tinha escapatória, não tinha como eles não cometerem esse pecado, porque Deus predeterminou que eles cometessem esse pecado. Então é um versículo que eles vão usar também para defender que Deus predestinou todos os pecados. Olha só também Juízes, é um outro versículo usado por eles. Juízes, capítulo 14, e aqui falando de Sansão. Juízes 14, versículo 4. Sansão, ele queria se casar. E ele viu uma mulher que não era da nação de Israel. E ele falou para o seu pai, olha, pai, eu quero que o senhor arrume essa mulher para mim. Só que Israel não poderia se misturar com outras nações. Seu pai falou, não, mas não tem gente aqui, né, para você se casar, porque você quer uma mulher que não seja da nossa terra, né, não seja da nossa nação. E daí o versículo 4 diz assim, ó, mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel.
Daí o calvinismo vai usar esse versículo para dizer, olha, está vendo? O pecado de Sansão de se casar com uma mulher que não era do arraial de Israel, veio de Deus. O versículo está falando que os pais não sabiam que isso vinha do Senhor, porque Deus estava procurando ocasião contra os filisteus ali para dar o castigo para os filisteus. Então são versículos que os calvinistas vão usar para defender a ideia de que Deus predestinou pecados, predestinou ações pecaminosas. Atos capítulo 1, versículo 16, que nós lemos aqui, falando sobre Judas. Será que o versículo realmente está dizendo que Deus predestinou que Judas traísse a Jesus Cristo? É isso que Atos capítulo 1, versículo 16 está dizendo? Nós veremos que não. Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que não é um texto decretivo, mas aquele texto é um texto de previsão. Deus não está decretando naquele versículo que Judas cometesse o pecado. Deus, naquele texto ali, está prevendo que Judas cometeria este pecado. Não é um texto decretivo onde fala ali que Deus decretou que Judas pecasse, mas o versículo está mostrando que Deus já tinha previsto que Judas iria cometer aquele pecado. Vamos ler de novo Atos capítulo 1, versículo 16, para ficar mais claro na sua mente, e diz assim: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Esse versículo não é decretivo, esse versículo não está dizendo que Judas cometeu porque Deus escreveu que ele tinha que cometer aquele pecado. Mas o versículo é um versículo de previsão. As escrituras do Antigo Testamento já previram que Judas cometeria este pecado, e não que tinha decretado que Judas cometesse esse pecado. E o versículo de Atos, capítulo 4, 27 e 28. Então, nós vamos ler aqui de novo, que diz assim, Atos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aí, será que realmente esse versículo está dizendo que Deus predeterminou a ação pecaminosa de Herodes, de Pôncio Pilatos, dos gentios e Israel, que eles cometessem o pecado de traição contra Jesus Cristo, de crucificação a Jesus Cristo? Não é isso que o versículo está falando. O que foi predeterminado aqui não foi os pecados dos homens, mas a morte de Jesus Cristo. É isso que foi predeterminado desde o Antigo Testamento, que Jesus viria e morreria pelos nossos pecados. Mas não foi predeterminada as ações pecaminosas do homem, não foi predeterminada a ação pecaminosa de Herodes, nem de Pilatos, nem dos gentios, nem de Israel. O que foi predeterminado foi a morte de Jesus Cristo. Deus já tinha escrito na história que Jesus viria e morreria pelos nossos pecados. E Juízes capítulo 14, versículo 4, né? Isso veio de Deus, esse casamento pecaminoso veio de Deus. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de mostrar para vocês que nós devemos entender a administração de Deus nessa questão. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, para que nós possamos entender como funciona a administração de Deus nessa relação das ações pecaminosas do homem. E Apocalipse, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, deixa bem claro para nós como que Deus ele administra essa questão das ações pecaminosas do homem. Não é Deus quem predetermina ou decreta que o homem cometa tal tipo de pecado, mas nós veremos que o homem, por livre escolha, ele escolhe se rebelar contra Deus e Deus então simplesmente o entrega a essas ações pecaminosas, mas não é Deus quem está decretando esses pecados na sua vida. Olha só, a partir do versículo 18, aqui nos é mostrado que a ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade do homem, e o homem recebe essa revelação de Deus, que existe um Deus criador, um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que criou todas essas coisas aqui. Mas o versículo diz que os homens, por isso, eles são indesculpáveis, porque eles recebem essa mensagem de Deus, mas eles não buscam a Deus. E daí, então, o homem ele fica responsável em buscar ao Senhor. Só que, olha só o que o homem ele faz. Ele sabe que existe um Deus criador, mas ele rejeita a Deus. E o versículo 21 a 23 vai mostrar o que o homem escolhe fazer. Diz assim, 21.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem corruptível, de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então foi isso que o homem, pela sua livre escolha, escolhe fazer. Rejeita a Deus e adora outros ídolos. Então o homem constantemente está rejeitando ao Senhor. Nisso, quando o homem constantemente rejeita a Deus, Deus concede a sua graça, Deus concede a sua misericórdia, Deus chama o homem para se aproximar de si, mas o homem não quer e ele continua obstinadamente rejeitando a Deus. Olha só agora que o versículo 24 ele diz assim: por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Note que o versículo ele começa dizendo, por isso, perceba bem que houve um motivo para Deus entregar esses homens aos seus pecados. Deus não está decretando que eles cometam ações pecaminosas, mas Deus, por causa de um motivo, deles sempre rejeitarem a Deus, Deus então abre as portas e fala, olha, já que você quer viver nesse tipo de pecado, então viva nesse tipo de pecado. Tem um motivo para Deus estar fazendo isso. Olha só também o versículo 28, que é muito semelhante, que diz assim, por causa disso, olha só, teve um motivo, os entregou Deus às paixões infames. Então teve um motivo e Deus os entrega, mas primeiro vem a rejeição do homem, vem o endurecimento do coração do homem, e já que ele não quer se arrepender dos seus pecados, Deus então entrega a uma vida pecaminosa. Olha só o que diz também o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, teve um motivo, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então note como Deus está administrando essa questão do pecado. Primeiro o homem escolhe se rebelar contra Deus. Primeiro o homem rejeita a Deus constantemente. E Deus oferece sua graça, oferece sua misericórdia, convida o homem para a salvação, mas o homem não quer, o homem rejeita, o homem quer viver nos seus pecados, quer viver na sua idolatria. Já que o homem não quer vir, Deus não vai forçar. Então Deus entrega a ele a viver da maneira que ele quer. Já que você quer viver no seu pecado, viva então no seu pecado. Então aqui nós entendemos a administração de Deus, que Deus se aproveita de corações endurecidos para realizar outros propósitos. E é isso que está lá em Abacuque também. Olha só o que diz Abacuque, e aqui a gente vai entender como que Deus ele trabalha, porque muitos calvinistas vão usar o livro de Abacuque para dizer que Deus ali decreta ações pecaminosas. Olha só, o livro de Abacuque conta a história que Deus aqui vai levantar os caldeus contra a nação de Israel. Então Deus vai levantar os caldeus para castigar a Israel. Então os caldeus, os babilônicos chegariam a Israel, sitiariam a cidade ali, entrariam em guerra contra a cidade e levariam eles em cativeiro. Só que em Abacuque mesmo diz também que Deus vai castigar os caldeus. E daí os calvinistas vão dizer, olha, tá vendo? Deus levanta os caldeus, faz deles cometerem este pecado e depois castiga por eles ter cometido esse pecado. Então eles vão dizer que Deus decretou a ação pecaminosa e castigou os caldeus por ter cometido aquilo que Deus já tinha predestinado que eles cometessem. Mas não é isso que o livro está falando. Olha só o que diz o capítulo 1, versículo 6, diz assim, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então Deus está falando, eu vou suscitar, eu vou levantar os caldeus e eles marcham para cá e vão castigar vocês, nação de Israel, Judá. Vocês serão castigados porque vocês têm cometido pecado, então eu vou suscitar os caldeus e eles virão até aqui e vão castigar a vocês. Só que no capítulo 2, versículo 8, Deus fala que vai castigar os caldeus. Olha só o que diz aqui. Capítulo 2, versículo 8 fala assim, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores.
Então os calvinistas vão dizer, olha, está vendo? Deus suscitou os caldeus para cometer um pecado e depois Deus castiga por aquilo que Deus tinha predeterminado que eles fizessem. Meus irmãos, os caldeus, os babilônicos, e o texto vai mostrar isso aqui para a gente, não estavam lá em paz, fazendo mal para ninguém. Os caldeus, por conta própria, já estavam rejeitando a Deus, eles já estavam crescendo, já estavam dominando nações, já estavam ali escravizando muitos povos, muita gente, eles já estavam cometendo pecado e não quiseram se arrepender. O que Deus fez? Foi a mesma coisa que a gente leu em Romanos capítulo 1. Já que você não quer se arrepender, então eu vou entregar os seus pecados. E Deus administrou isso. Deus então guiou os caldeus para corrigir a nação de Israel, já que a nação de Israel estava pecando contra Deus e precisava de uma correção. Então Deus guiou para que os caldeus fossem lá e castigassem a nação de Israel. E depois Deus iria castigar os caldeus. Não porque Deus decretou que eles tivessem cometido um pecado e eles foram simplesmente obedientes, mas porque eles já mereciam castigo, eles já viviam de uma maneira que não agradava ao Senhor, não queriam se arrepender, e Deus então vai lá e castiga eles também. Daí aqui nós percebemos um pouco como Deus administra essa questão dos pecados do homem. Deus não decreta o pecado na vida do homem, mas ele pode administrar essas ações pecaminosas para conseguir outros propósitos que ele queira. Foi isso que aconteceu em Juízes, também capítulo 14, versículo 4, no casamento de Sansão, com uma mulher que não era da nação de Israel, uma mulher que era ímpia. E o texto fala que isso vinha do Senhor, porque o Senhor procurava a ocasião contra os filisteus. Então, note muito bem aqui agora. Olha só, Judas, né, o caso de Judas que nós vimos. Judas já tinha um coração endurecido. Deus apenas o entregou à sua própria vontade. Deus não decretou que ele caísse. Herodes, Pilatos, gentios, Israel, como nós lemos lá em Atos capítulo 4, ele já tinha o coração endurecido. Deus apenas os entregou à sua própria vontade. Sansão, na questão do casamento, ele já tinha o coração endurecido. Deus apenas o entregou à sua própria vontade. É dessa maneira que nós entendemos a administração de Deus. Dessa maneira, Deus se aproveitou de cada coração endurecido para realizar outros propósitos. Então, Deus ele não criou e não decretou as ações pecaminosas do homem. Nisso aqui, meus irmãos, gostaria de mostrar para vocês também se o futuro ele já foi decretado por Deus. Porque os calvinistas vão dizer isso, que tudo já foi decretado por Deus, isso inclui também o futuro. Todas as ações já foram decretadas pelo Senhor. O calvinista vai usar Salmos capítulo 139, versículo 16, para dizer que todas as coisas já foram decretadas por Deus. E olha só o que diz lá em Salmos 139, versículo 16. Diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Tá vendo? Olha só, o versículo está falando aqui sobre Davi, né? Que antes de Davi nascer, Deus já escreveu num livro tudo o que ia acontecer com Davi e nada poderia ser diferente, porque Deus quem escreveu. Davi foi apenas um boneco na história, na mão de Deus. Deus já escreveu a história, né? Tudo que havia acontecer e as coisas deveriam acontecer como Deus ele escreveu. Meus irmãos, olha só, nem Calvino, em toda a sua instituta, usou esse versículo para ensinar o determinismo. Que tudo já foi escrito por Deus, o sorriso de uma criança, o erro de um datilógrafo, até mesmo o pecado, né? Então, nem Calvino usou este versículo para dizer que Deus predestinou todas as coisas, porque o versículo não está apoiando isso. Que Deus escreveu toda a história já e nada pode acontecer diferente. Olha só, a palavra nesse versículo determinado, neste verso aqui, vem do hebraico, que significa dar forma. Tudo que Deus previu tomou forma exatamente. Ou seja, Deus acertou na sua previsão. Esse versículo não é decretivo, esse versículo está falando sobre previsão. Deus já sabe do futuro, Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então ele já escreveu, como nesse versículo está dizendo aqui, tudo o que vai acontecer. Não porque ele decretou que as coisas acontecessem, mas porque ele sabe como tudo vai acontecer,
tudo já está sob o seu controle, tudo já está escrito, porque ele sabe como as coisas vão acontecer. Mas isso não significa que ele escreveu que você pecasse contra Deus em tal dia, que ele escreveu que você sofresse algum acidente, caindo de bicicleta, ou um carro te atropelasse, e ele não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que as coisas tomam forma conforme a previsão do Senhor. Olha só, outros versículos que falam sobre isso aqui. A Bíblia mostra, meus irmãos, para nós, que a história não está predestinada por Deus nesse sentido que Deus escreveu todas as coisas. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 23. E aqui nós veremos que existe possibilidades de futuros diferentes. 1 Samuel, capítulo 23, versículos 10 a 13. E é interessante você prestar atenção nesta história. 1 Samuel 23, do 10 ao 13, diz assim: Orou Davi. Davi estava dentro de uma cidade, a cidade de Keila. E ele diz assim: Orou Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir aqui a Keila para destruir a cidade e por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila na mão deles? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600 saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Note aqui que esse versículo está mostrando que existe possibilidade de futuro diferente. Davi estava em Keila e Davi perguntou para Deus: Senhor, se eu ficar aqui, os homens de Keila vão me entregar para Saul, porque Saul está me perseguindo. Saul quer minha vida, o Saul quer acabar com a minha vida, Saul quer ver a minha morte. Se eu ficar aqui, esses habitantes de Keila vão me entregar? E Deus falou: sim, vão entregar. Note que Deus está mostrando aqui que existe possibilidades de futuro diferente dependendo da escolha humana. Se Davi ficasse ali, iria acontecer aquela calamidade. Iria acontecer que os homens de Keila iriam entregar Davi para Saul. E Deus revelou: olha, isso vai acontecer. Mas o que Davi fez? Sabendo que isso era uma possibilidade, ele fugiu de Keila, não ficou naquela cidade. E aquele possível futuro que Deus falou que poderia acontecer, não aconteceu. Note que a Bíblia está mostrando que a história não está escrita por Deus, onde o seu pecado está decretado, onde o levantar da sua mão foi decretado por Deus, mas Deus trabalha administrando também segundo as escolhas humanas, o livre-arbítrio do homem, como aconteceu aqui na questão de Davi também. Olha só um outro versículo interessante que nos mostra isso para a gente, 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, para a gente entender o contexto. 2 Reis 13, do 14 ao 19, diz assim: Estando Eliseu padecendo de enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha de vitória do Senhor, flecha de vitória contra os círios, porque ferirás os círios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou. Eliseu aqui se indignou. Se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os círios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os círios. Note que Eliseu estava mostrando para o rei de Israel uma possibilidade de futuro diferente. Aqui era um ato profético que Eliseu estava falando para o rei de Israel fazer.
cada flecha que ele lançava simbolizava e representava uma vitória futura. E ele falou, atira para a terra. E o rei atirou apenas 3 flechas. E daí Eliseu ficou indignado. Olha, se você tivesse atirado 5 ou 6 vezes, você teria a vitória completa. Mas agora só porque você jogou 3 vezes, você terá apenas 3 vitórias sobre os sírios. Note que existia uma possibilidade de futuro diferente, dependendo da escolha do rei de Israel. A Bíblia mostra isso. Então, essa história de que tudo está decretado por Deus, suas ações pecaminosas, todos os seus atos, suas escolhas, seus pensamentos, sua fala, a sua história, que está tudo decretado por Deus e você simplesmente está sendo um joguinho no videogame de Deus, isso não é bíblico. A Bíblia mostra que existe possibilidade de futuro diferente, dependendo da sua escolha. Por exemplo, o calvinista vai dizer que quem é eleito já está determinado e decretado para o céu, e aquele que não foi eleito não tem o céu para ele. Ele está decretado e determinado para o lago de fogo. Mas o que a Bíblia diz? Se a pessoa crê, ela é salva. Se a pessoa não crê, ela não vai ser salva. Vai depender da escolha humana. Foi dessa maneira que Deus escolheu trabalhar com o homem na sua soberania. Alguns podem dizer, mas e o livro de Apocalipse? Não apoia que a história já está predestinada? Porque nada pode acontecer diferente do que o livro de Apocalipse tenha falado para nós. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é uma revelação. O próprio nome Apocalipse significa isso, revelação. Ali é uma revelação do futuro e não uma predeterminação de Deus. Deus, em Apocalipse, está revelando o que vai acontecer no futuro e não escrevendo de uma forma decretiva de que as coisas têm que ser desta maneira e porque Deus escreveu e ninguém tem escolha ali ou livre arbítrio para isso. Mas o que os calvinistas dizem para a gente concluir esta live de hoje? O que eles falam? Olha só o que Palmer, no seu livro 5 Pontos do Calvinismo, ele diz assim: todas as coisas que acontecem em todo o mundo, em qualquer tempo, em toda a história, seja com a matéria inorgânica, vegetação, animais, homens ou anjos, ambos, os bons e os maus, acontece porque Deus as ordenou. Mesmo o pecado, a queda do diabo no céu, a queda de Adão e todo o pensamento, palavra e ação maus em toda a história, incluindo o pior pecado de todos, a traição de Jesus Cristo por Judas, está incluso no decreto eterno do nosso Deus Santo. Então note que Palmer, ele fala que tudo está orquestrado, tudo já foi escrito e você é apenas um boneco na mão de Deus, você não tem escolha, ainda que você tenha um fingido livre-arbítrio, na verdade tudo que acontece foi Deus quem escolheu. Você está assistindo essa live hoje porque Deus escolheu que você estivesse assistindo, segundo o calvinismo. Outra frase também de Palmer, no seu livro Os 5 Pontos do Calvinismo, ele diz assim: o pecado não é somente pré-conhecido por Deus, ele também é pré-ordenado por Deus. De fato, porque Deus pré-ordenou o pecado, ele conheceu o pecado. Calvino é muito claro nesse ponto. O homem deseja com uma má vontade o que Deus deseja com uma boa vontade. Então, note que Palmer disse aqui, citando Calvino também, que Deus predestinou, pré-ordenou as ações pecaminosas. Ele não apenas previu o que iria acontecer, mas ele decretou que essas coisas acontecessem. Outra frase também de Palmer, ele diz assim: a Bíblia tem mais de 100 de exemplos em que Deus fez o pecado acontecer. Essa é uma assimetria bíblica maravilhosa. Deus ordena o pecado e o homem é o culpado. Nós não podemos compreender isso se todas as coisas são ordenadas por Deus, incluindo o pecado e a descrença. Então Deus ordenou quem serão os descrentes. Isso é essencial para estabelecer os dados bíblicos sobre a pré-ordenação do pecado. Então ele fala que isso é maravilhoso, Deus decreta as ações pecaminosas, só que de uma maneira que Deus não é o culpado, quem é o culpado é o praticante. E isso todos os calvinistas vão dizer. O infralapsariano vai dizer que Deus decretou todas as coisas, até as ações pecaminosas. Os pecados que você comete, os pecados que você vê na TV, as calamidades terríveis que acontecem, foi pré-ordenado por Deus. Mas Deus predestinou essas ações pecaminosas, colocou esse pecado no homem de uma maneira que Deus não é o culpado.
mas de uma maneira que quem é o culpado é o homem quem praticou. É a história do policial que colocou drogas, né, substâncias ilícitas, na bolsa do homem ali, de uma maneira que o policial não é o culpado. O culpado, quem vai ser preso, é o homem que foi achado as drogas com ele. É dessa maneira que o calvinismo ele acaba colocando esta história. Mais uma frase também agora é de João Calvino nas suas Institutas, para a gente terminar. E diz assim: nós sustentamos que Deus é o árbitro e governador de todas as coisas, que desde a remota eternidade, segundo sua própria sabedoria, ele decretou que, por sua providência, não somente os céus e a terra e as criaturas inanimadas, mas também o conselho e a vontade do homem fossem governados para se mover exatamente no curso que ele destinou. Eu digo então que a ordem, o método, o fim e a necessidade dos eventos são produzidos pela vontade de Deus. Então, Calvino vai colocar também que tudo está escrito por Deus e você simplesmente está sendo ali um boneco na mão do Senhor. Se você comete pecado, a culpa não é de Deus, mas a culpa é sua que cometeu o pecado. Infelizmente, o calvinismo ele vai colocar Deus como sendo o autor do pecado. Ainda que muitos calvinistas rejeitem essa ideia, não. Deus não é autor do pecado, mas eles vão dizer que nada foge da soberania de Deus, e isso inclui as ações pecaminosas, então é algo que eles não conseguem solucionar. Deus não é o autor do pecado, mas nada foge da soberania de Deus, então eu não sei solucionar isso, e eles vão usar então Romanos capítulo 11, que fala, ó profundidade da sabedoria, das riquezas de Deus, né? Quão profundos são a sua sabedoria e os seus conselhos. Daí é algo que eles não deixam sem resposta, mas é um problema que o próprio calvinismo ele acaba criando. Então, nós terminamos aqui a nossa live sobre calvinismo, né? Essa série aí que nós estamos vendo sobre calvinismo dentro aqui do nosso estudo de soteriologia. Na próxima live, então, estudaremos sobre o arminianismo. Caso você tenha alguma pergunta ou comentário, você pode entrar em contato conosco ou deixar aí mesmo no chat, né, nos comentários do YouTube. Nós vamos procurar ou entrar em contato com você ou talvez responder diretamente aí mesmo. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que cada dia mais Ele nos enriqueça segundo a elucidação da sua palavra. Deus abençoe a todos.